Olá, alunos da terceira série. Vamos dar continuidade, à nossa aula sobre a Era Vargas. Lembra que eu disse para vocês que no primeiro vídeo a gente ia falar, sobre a Revolução de 1930, como que Getúlio Vargas chegou ao poder, porque o governo dele estende-se desde 1930 a 1945. Então, quer dizer, ele governa o Brasil por 15 anos. Aí depois ele retorna ao mesmo poder em 1951 e governa o Brasil por mais 3 anos, Então, a Era Vargas, é empregada esse termo, justamente para acentuar essa longa permanência do Getúlio Vargas no poder. Então, nós falamos na última aula, eu expliquei para vocês, como que foi o contexto, a situação, que Getúlio Vargas chegou no poder, que foi a chamada Revolução de 1930, Qual que era o contexto do país, como que estava o país nesse período, Aí o slide está explicando aí algumas coisas em relação a isso, A crise de 1929, que eu já tinha explicado para vocês, que era a queda de valor da Bolsa de Nova York, foi uma das maiores crises que já aconteceu na história, e essa crise afetou o mundo inteiro, e principalmente o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, naquela época, era o maior produtor de café que existia e era o produto de principal importância para a nossa economia, não é isso? Então, com essa crise, de 1929, o Brasil foi extremamente afetado. E quando Getúlio Vargas chega ao poder, ele pega o Brasil nessa situação, com a economia bastante prejudicada. Então, essa grave crise econômica, Além dessa grave crise econômica, estava sendo atento também à crise política, que era a República Velha. O que foi a República Velha, que eu também expliquei para vocês já? Foi a República das Oligarquias, onde São Paulo e Minas Gerais, é que dominava o cenário político, que os candidatos a presidente sempre eram indicados ou pelos políticos de São Paulo ou pelos políticos de Minas. Então, e o Getúlio Vargas, em contrapartida, ele não era nem mineiro e nem paulista, ele era gaúcho. Então, por que fala que ele chegou no poder através de um golpe, Por quê? Porque o Júlio Prestes, que é o candidato indicado pelo o presidente, que na época era chamado Washington Luiz, que era de São Paulo, ele indicou o Júlio Prestes ao invés de deixar o estado de Minas indicar quem seria o novo presidente. Então, já começou aí a ter uma briga entre esses dois estados, Por isso que começou essa crise, dessa República Velha, por causa desta indicação desse candidato pelo Washington Luiz, ao invés de indicar o de Minas, que era essa velha política do café com leite. Então, Getúlio Vargas aproveita dessa condição e une-se ao Partido Liberal, que fazia parte do estado de Minas, Paraíba e o Rio Grande do Sul, e forma-se a Aliança Liberal e se lança como candidato à presidência da República. Só que, logicamente, que São Paulo não ia aceitar, Ele não ia aceitar essa decisão. Então, o Washington Luiz, que era o presidente nessa época, ele une-se com o Exército, que também não gostava, também não era a favor da indicação do Getúlio Vargas. Começa a revolta dos tenentes, para depor, esse presidente da República. Então, o que Vargas faz? Ele convida o governador da Paraíba para ser o seu vice, o João Pessoa. Aí, no meio dessa confusão tudo, por causa de situações pessoais mesmo, esse João Pessoa é assassinado tomando café numa padaria em Paraíba. Mas a história diz que foi por problemas mesmo pessoais dele. Então, Getúlio Vargas aproveita dessa situação, se une a vários outros políticos importantes da época e chega até no Rio de Janeiro e dá um golpe, e depõe o Júlio Prestes, que era o candidato que tinha ganhado a eleição, e se
constitui o novo presidente do Brasil. Então, quer dizer, ele chegou através de um golpe político. Só que aí o que ele diz? Ele fala, olha, eu vou ficar apenas por 4 anos no poder, por algum tempo. Que aí depois nós vamos organizar a República, vamos organizar a Constituição, que ele chegou, né, com essa promessa de organizar a República, né, que ele ia ficar apenas em algum tempo, né, por isso que esse primeiro momento dele, quando ele dá o golpe que ele chega, ele chama-se de governo provisório, porque ele diz que vai ficar apenas um período, mas ele acaba ficando 4 anos no poder, certo? Então vamos lá. Que partidos comandavam, né, a política nessa época? Era o PRP, que era o Partido Republicano Paulista, o PRM, Partido Republicano Mineiro, né, e a Oligarquia Gaúcha, que era a terceira força, no caso era o partido de Getúlio Vargas, né, que ele é gaúcho, certo? Então eram 2 partidos que comandavam, a Aliança Liberal, que era formado pelos gaúchos, né, por Minas Gerais, e o Partido Democrata Paulista, que nesse momento já tinha desvinculado lá com Minas, por causa do problema lá dele ter indicado o Júlio Prestes, certo? Vocês observam que é diferente de hoje, que hoje nós temos inúmeros partidos, que a gente nem conhece todos os partidos que tem aqui no nosso país, não é isso? Corrupção, igual a gente fala tanto de corrupção naquela época já dominava, né, o cenário político brasileiro, né? E o mais corrupto, que foi o Júlio Prestes, levou a melhor. Ele ganha, né, as eleições, mas aí o Getúlio não deixa dar o golpe e não deixa nele tomar posse, né? Então a população fica extremamente descontente com todas essas situações e a população também defendia a revolução, falava que tinha que mudar aquele cenário político. Até que tem essa frase, né? Façamos a revolução antes que o povo faça. Né? O Getúlio Vargas usou muito essa frase durante os discursos políticos dele, porque o povo estava insatisfeito com aquela situação no Brasil. Né? O pivô da crise é tudo isso que eu já expliquei aqui atrás. Né? O assassinato de João Pessoa, que era o vice, a Revolução de 30, né? Ele chega ao poder, ao tomar posse, garantiu que não tinha nenhuma ambição, só queria colaborar, mas sua pequena colaboração durou apenas 15 anos, imagina, ele só queria colaborar. O discurso dele é que queria ajudar o Brasil, taranã, e tinha que fazer a revolução, aquele discurso populista, né? Para conquistar o povo. Ele era um candidato conhecido como populista. Podemos falar em Revolução de 30? Né? O que mudou? Porque quando se fala revolução, vem um sentido assim que teve várias mudanças. Mas o que será? Quais foram mesmo essas mudanças? Será que realmente essas mudanças aconteceu? Esse discurso de Getúlio Vargas, que ia mudar, né, a situação do país, né, que ele ia governar apenas provisoriamente, que esses 4 primeiros anos ficou conhecido como governo provisório, né, e com o apoio do exército que ele tinha, né, ele disse que ia mudar esta situação do Brasil, né? O que mudou? Né? Vamos lá, então, as mudanças que teve nesse governo de Getúlio Vargas. A autoridade do Estado foi ampliada, o governo do Getúlio Vargas era um governo onde o Estado, ele interferia muito na economia. Então ele começou a criar as primeiras empresas estatais nessa época, por exemplo, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, essas empresas que pertencem ao Estado, né, foram todas criadas por Getúlio Vargas na época dele. Então o governo dele era um governo que o Estado interferia muito na economia, né? Cafeicultura, ele começou o processo de industrialização, porque antes o Brasil era 80% da nossa economia era baseada no café, né, na agricultura. Então ele começa a investir, né, a pegar empréstimo fora do Brasil, fez uma aliança com os Estados Unidos na época para fazer empréstimo, para começar a industrializar. Então o Brasil começa no governo de Vargas deixar de ser extremamente agrícola, né? A nossa economia passa a se industrializar, o nosso país começa a
a investir nas primeiras indústrias. A vida urbana aumentou, claro, porque se a economia deixa de ser agrícola, ela passa, as pessoas começam a sair da zona rural e vir para a cidade, começou a vida urbana a aumentar. Se as cidades crescem, os problemas sociais também crescem, certo? Então, vamos lá. Criação de leis sociais, que foi de muita importância, é muito importante falar sobre isso, porque naquela época, como começou as primeiras indústrias, as primeiras fábricas, não existia leis trabalhistas para defender o povo. Quem que foi que criou essas primeiras leis trabalhistas que nós conhecemos hoje, 13º, né, férias, o trabalho de 8 horas, hora extra, licença maternidade, porque as mulheres trabalhavam e não tinha, nem chegava perto dos direitos que os homens tinham, né? Crianças não tinha lei para defender, então tudo isso foi Getúlio Vargas que organizou nessa época. Busca do apoio do proletariado, que eram os trabalhadores, que ele era um partido, ele era um candidato extremamente populista, onde ele convencia as pessoas com aquele discurso que ia mudar o Brasil, que ele era um candidato populista mesmo, ele carregava multidões de pessoas assim para os comícios e usava a imprensa para levar propaganda, para fazer propaganda do governo, para mostrar que ele ia mudar mesmo, que ia ter uma mudança muito grande. Isso são características de um governo populista. Então vamos lá. Olha o governo provisório aí, que ele falou que chegou, quando ele chegou através do golpe, ele falou que ia durar pouco tempo, só 4 anos, né? Então vamos lá o que ele fez. Rasgou a Constituição de 1891, que era a Constituição vigente no país, né? A ordem de Getúlio é o que valia, né? Ele era um ditador, assim, né? Entre aspas, nesse momento. E o que ele fez? Fechou o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, como vocês sabem, é composto pelos deputados, pelos senadores. Então, o que ele fez? Ele foi lá e fechou. Quem manda aqui sou eu, né? Ele governava sozinho, era um cara bastante autoritário em todas as coisas que ele fazia, né? Governadores destituídos, tirou todos os governadores que não eram do lado dele, né? E começou a colocar os seus interventores, que eram tenentes, o regime militar, não, os militares aí no poder chegando, tá vendo que os militares, para vocês observar, sempre teve uma importância muito grande na história do Brasil. Neste momento ele começou a indicar esses interventores para governar o estado. Aí vindo aqui para nossa história aqui em Goiás, quem foi o interventor nosso aqui na nossa época? Pedro Ludovico, né, que foi o responsável pela transferência da capital de Goiás para Goiânia, né? Um cara muito importante aqui na nossa história. Ele foi indicado pelo Getúlio Vargas. Leis feitas diretamente por Getúlio, né? Ele que fazia os decretos, ele que aprovava e ele que mandava. Hoje, por exemplo, não faz nenhuma lei sem ser aprovada pelo Congresso, mas nessa época ele foi lá e fechou o Congresso. Primeiro decreto dele, olha aí para vocês verem a contradição. Ele era um presidente muito populista e conquistava o povo com os discursos dele, né, de melhoria e de criação de leis trabalhistas, de leis sociais e tal. Mas aí ele limitava os sindicatos. Os sindicatos não tinham direito, não tinham liberdade de cobrar pelos seus direitos. Ele era um ditador mesmo, ele fazia os trem e todo mundo tinha que obedecer, né? Interventor paulista, né? Ele era odiado pelos paulistas. Por quê? Quem mandava antes dele? Os paulistas. Da onde que ele veio? De Minas. E São Paulo era a cidade mais importante naquela época. Era o polo mais importante econômico e político daquele período. Então, ele tinha os paulistas não gostavam dele de forma alguma, né? Então, vamos lá. Democracia, para quê? Intelectuais e políticos liberais sentiram-se traídos. Eleições já. Assembleia Constituinte, Constituição Liberal, o povo estava descontente e os membros da velha oligarquia também apoiavam o movimento antigetulista. Lógico, porque vocês acham que os fazendeiros, que eram as oligarquias da época que mandava aqui, ia gostar de Getúlio? Não, porque Getúlio Vargas chegou limitando os poderes dessas oligarquias, atirando os governadores que eram indicados por eles, nomeando quem ele queria, né? Fez uma mudança geral no cenário político da velha política
política do café com leite, da política velha, né, que existia. Então, é lógico que essas oligarquias também apoiavam esses movimentos que era contra o Getúlio Vargas. Então, você vê que ele é uma figura bastante polêmica. Ele chega no poder através de um golpe, ele tem inimigos em São Paulo, dentro dos políticos de São Paulo que não gostavam dele. As oligarquias, o que é oligarquia? São grupos poderosos, pequenos grupos poderosos que tinham poder na mão, que naquela época eram os fazendeiros. Então, ele tinha inimigos políticos para todos os lados. Então, vamos. Então, os protestos começaram a aumentarem. Se vocês verem os documentários na televisão que a gente assiste da Era Vargas, que tem filmes mesmo da época, mostra o povo na rua, as passeatas, estudantes sendo mortos, né? São Paulo declara guerra ao governo de Getúlio mesmo. E assim começa, com essa confusão, com esses protestos, a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Em 1932, foi uma guerra mesmo em São Paulo, né? Porque ele ficou São Paulo ficou exalado e terminou se rendendo às tropas do governo. Então, essa guerra que teve, essa revolução, ela foi de guerra mesmo, de ir para a rua, de ter gente morta, né? Foi uma grave revolução que aconteceu na cidade de São Paulo. Mas só que São Paulo perdeu, né? E eles acabaram se rendendo às tropas do governo federal, porque o governo federal tinha, nessa época já, os militares do lado dele, né? Vencedor, Getúlio soube negociar. Ele soube negociar, né, com essas confusões. Ele era um político de extrema relevância, era um cara muito inteligente, muito estrategista. Então, o que ele fez? Ele fez concessões aos cafeicultores. Você sabe que política é um rolo. Mesmo dia que você está brigando aqui, tá todo mundo sentado tomando café junto, né? Sempre termina em pizza. Então, Getúlio Vargas soube negociar com esse povo que estava em confusão, né? Com os cafeicultores, que eram os fazendeiros, fez empréstimos bancários para ajudar esses empresários políticos. Sempre tem essas uniões entre si, essas trocas de favores, né? Ajeita aqui, ajeita ali, e no final acaba todo mundo ficando de boa, né? Fez eleição de uma Assembleia Constituinte, né? Aí, nesse período, em 1934, acaba o governo provisório e começa o governo constitucionalista, que é outra etapa do governo de Getúlio Vargas. Em 1934 começa o período, né? O Brasil ganha uma nova carta. Como ele foi pressionado pelos políticos na época, né? Pelas pessoas, né? Ele estava sendo pressionado para criar uma nova Constituição, né? Então, ele convocou uma nova Constituinte, elaborou essa nova Constituição. O que é uma Constituição? Um conjunto de leis novas, né? Em 1934, né? E pela qual essa lei, né? Ele foi eleito indiretamente para a presidência. Então, o que aconteceu? Ele foi eleito pela Assembleia que ele criou, né? Pelo Congresso lá, que ele criou os senadores, né? Para apoiar ele, para votar nele. Então, quer dizer, nessa época ele foi eleito, mas não pelo povo, ele foi eleito pelos parlamentares, né? Que ele conseguiu organizar aí com essa lei de 1934 e chegou de novo ao poder, né? Indiretamente, em 1934, certo? Então, vamos lá. O que mudou agora com essa nova Constituição? O equilíbrio entre os três poderes, porque antes ele fechou o Congresso, ele não queria papo com ninguém, ele governava sozinho. A partir desse momento ele teve que equilibrar a situação política no Brasil. Pessoal, quando vocês ficam vendo o que está acontecendo hoje na política, e nós estamos estudando lá no início do século passado, aqui a política no Brasil, a gente observa que parece que a nossa política toda a vida foi tumultuada, né? Essa brigaiada desses partidos, esse povo que não chega num consenso, né? E o povo brasileiro sofrendo. Então, vocês podem ver que isso aí faz parte da história política brasileira. Então, o que ele teve que fazer para organizar? Equilibrar os três poderes, né? O poder legislativo, judiciário e executivo. Eleições diretas e secretas para o presidente, voto feminino, né? Quer dizer, eleições diretas, o povo já ia começar a votar, mas não era todo mundo não, era só uma parte da população, né? Geralmente quem tinha mais condições, né? Quem era analfabeto não podia, quem era escravo não podia, e mulher não podia. Não, aí nessa Constituição aqui, ele já sancionou, né, que o voto feminino para as mulheres começar a votar. Então, quer dizer, as mulheres começaram a votar no Brasil a partir de 1934, certo?
Criaram-se os tribunais eleitorais para evitar a fraude, né? Porque antes tinha muitas fraudes, né? As eleições não era secreta. Essa parte da história aí do voto, nós já trabalhamos muito na sala na época dos coronéis, né? Do voto de cabresto e tal. Aí ele cria esses tribunais eleitorais, né? Para evitar essa fraude. E as leis trabalhistas, que eu disse para vocês que foi de extrema importância para a história do Brasil. Né? O cheiro do fascismo chegou aqui. Partido fascista, ação integralista, ditadura, apoio de membros da igreja, Getúlio era simpatizante. Pessoal, o que quer dizer isso? Olha só, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, nessa época já terminada já a Segunda Guerra Mundial, e a queda dos regimes fascistas, o Estado Novo chegou em crise, não é isso? Mas voltando aqui um pouquinho, termina essa fase do governo constitucionalista e começa a outra fase do governo, que é o Estado Novo. O que foi o Estado Novo? Essa fase ditatorial de Getúlio Vargas. Aí ele se declarou ditador mesmo, ele apoiava o fascismo, né, que era essa política do Mussolini lá na Itália, né, que foi um ditador que todo mundo conhece, né, na época da Segunda Guerra. O Hitler, tem a história do Hitler também aí, que ele era simpatizante do Hitler. Então ele se declara, né, explicitamente ditador aqui no Brasil. E essa Constituição de 1934 que ele tinha feito foi revogada, o país se viu privado de eleições, acabou as eleições. Tá vendo que ele vai e volta muito na história dele? Mesma hora que ele libera as eleições, nessa nova fase dele, a partir de 1967, que já tinha 7 anos que ele estava no poder, ele muda totalmente o cenário de novo, ele revoga a Constituição, ele priva as eleições, a liberdade de expressão, ninguém tem direito de falar nada, né? Os líderes autoritários europeus, Mussolini e Hitler, começou a ser admirado por ele, né? Que eram líderes conhecidos por nós lá na Segunda Guerra Mundial. Né? Contudo, né, um dos grandes destaques dele, né, no Estado Novo foi a criação das leis trabalhistas através da CLT, né, que foi aprovado no 1º de maio de 1943, que foi uma coisa muito importante que ele fez. Enfim, Getúlio Vargas, então, se declara definitivamente, né, ditador, né? O Estado Novo foi conhecido como a ditadura varguista do Getúlio Vargas aqui no Brasil. Nesse momento foi muito triste a história do Brasil mesmo. Ele fechou o Congresso, ele mandou prender os líderes, os inimigos políticos, e tem uma história horrorosa aí durante esse tempo que o Getúlio Vargas governou o Brasil. Aliança Nacional Libertadora, União de Comunistas, desejavam mudanças, reforma agrária, nacionalização, tá. Olha o tanto de coisa que estava acontecendo aí. O Getúlio Vargas tinha um inimigo político tão grande nessa época que o nome dele era o Luiz Carlos Prestes, que era o líder do Partido Comunista que tinha aqui no Brasil. E além dessa união desses comunistas em cima dele, para querer derrubar ele do poder, né, porque ele se tornou um ditador, porque ele apoiava as ideias fascistas e tal, começou essa guerra entre esses partidos, né, os comunistas e Getúlio Vargas. Além disso, o povo reclamando por mudança, o país sofrendo com vários problemas, mesmo com várias mudanças econômicas que Getúlio Vargas mudou, né? Contudo, ele fez muita coisa importante, mesmo sendo uma nova fase agora que eu estou explicando, a história passada do governo dele, ele fez muita coisa importante para o Brasil. Mesmo assim, o Brasil em crise, o povo desejando por mudança, chamando pela reforma agrária, para o povo ter direito à terra para trabalhar e tal, nacionalização das empresas, né? Porque o Estado é que controlava as grandes empresas. Então, estava num momento difícil, né? O Brasil aqui nesse período. Fascismo, né, que eu falei, que ele começou a difundir as ideias fascistas, tornou um ditador, né, começou essa briga entre esses políticos, né, a intentora comunista, perseguição aos comunistas, igual eu disse para vocês, Luiz Carlos Prestes, que era o líder desse partido político aqui, dos comunistas aqui no Brasil, começou uma luta, né, contra Getúlio Vargas. Getúlio Vargas manda
prender o Luiz Carlos Prestes, e tem uma história que tem até um filme muito, muito interessante, se você tiver curiosidade, que conta a história da Olga Benário. Quem foi a Olga Benário? Olga Benário era a esposa do Luiz Carlos Prestes, que era judia, que tinha sido mandada aqui para o Brasil pelo Partido Socialista para se aliar aos comunistas aqui e fortalecer o Partido Comunista aqui no Brasil. Então, o que o Getúlio Vargas faz? Como ele não gostava do Luiz Carlos Prestes, que ele era inimigo político, que ele era comunista, né, do Partido Comunista, ele pega a Olga Benário em tempos de guerra, né, sabia que estava tendo a guerra na Alemanha, e ela era judia, e manda ela grávida do Luiz Carlos Prestes de volta para a Alemanha, e ela é morta, né, nos campos de concentração. A mãe do Luiz Carlos Prestes é que luta na justiça para pegar a menininha, que ela ganha a neném dentro dos campos de concentração na Alemanha, que é filha do Luiz Carlos Prestes, que depois é uma historiadora muito, muito famosa aqui no Brasil. O nome dela é Anita Prestes, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar sobre essa história. Então, para vocês verem, Getúlio Vargas foi bom por um lado, criou muitas coisas importantes no Brasil, criou, mas ele também era um ditador, né? Olha a história, mandar uma mulher grávida de volta para a Alemanha nazista, né? Prendeu o Luiz Carlos Prestes, ficou muito tempo preso, cara, judiou dele pra caramba, o filme deixa isso muito à mostra. Então, quer dizer, esse período conhecido como Estado Novo foi também conhecido como ditadura varguista.